Fala, gurizada do canal Hablamos Grenal, torcida colorada que se liga aí nos nossos conteúdos. Vamos falar um pouco de Santos e Inter, jogo ocorrido no sábado às 21 horas. O Inter começou bem, né, como sempre, e como sempre decaiu fisicamente no final do primeiro tempo e em todo o segundo tempo. Mas eu começo a me questionar, pessoal, se é realmente, e já está sendo questionado isso, se é realmente uma questão física ou se é uma questão comportamental. A gente vê desesperadamente no final do jogo, mais para metade do jogo, o técnico, a comissão técnica do Inter, não só o Mano Menezes, né, mas a comissão técnica chefiada por ele, pedindo para o time recuar, fazendo sinalização para o time fazer assim, né, recuar, fazendo aquele sinal com as mãos, pedindo para o time ficar postado lá atrás, contra o Santos do Odair Hellmann, né, não é o Barcelona, o Manchester City, ou o próprio Grêmio, que joga também às vezes de uma forma um pouco mais propositiva, trazendo um pouco mais aqui pro nosso território, né? É o Santos do Odair Hellmann, pessoal. Não é como eu falei, não é um time muito propositivo. A gente sabe como o Odair gosta de jogar, né? E o Santos, que tradicionalmente traz aquela questão da ofensividade, da posse de bola, hoje é um time muito diferente, com um técnico muito diferente, né, com dois gaúchos comandando a comissão técnica, né, o Falcão como diretor técnico e o Odair na comissão técnica, erradicados aqui no Rio Grande do Sul. Então eles têm uma forma de pensar futebol um pouco diferente da nossa, né, daquilo que eu pelo menos penso, mas muito parecido com o que o Mano pensa, né? O jogo até ouvi uma brincadeira na internet que eu consegui adaptar um pouco para nossa realidade, mas pegando esse termo que foi utilizado na internet que eu vi essa semana, ontem no caso, na repercussão do jogo no próprio sábado no Twitter, de um jogo radioativo, né? Dois técnicos que não gostam da bola, né? Que gostam de jogar um pouco mais recuado. Mas o Odair ontem, no sábado, aliás, foi forçado a jogar um pouco mais para frente devido à postura do Inter, né? Então, cara, tem várias coisas aí que tá errado. Eu acho que não é só a questão física, tá? É um pouco da questão comportamental. A parte física pega muito, porque a gente viu aí durante alguns jogos dessa temporada, quase todos os jogos dessa temporada, o Inter decaindo muito fisicamente, e utilizado, inclusive, corretamente por outros times como estratégia, né? Como foi o caso do Paulo Turra e o jogo que o Atlético Paranaense venceu no Beira-Rio por 2-0. Então essa estratégia utilizada corretamente pelo time adversário, por times adversários, é a parte física, então quer dizer que alguma coisa, muita coisa está errada também na parte física, né? Como eu falo ali da questão do Mano Menezes e da comissão técnica, penso que, não sendo uma parte física, penso ser uma questão de um time covarde. De um time ser, e não do time ser covarde, mas da comissão técnica estar acovardada em todos os jogos, em vários jogos da temporada, pedindo para recuar contra adversários que, cara, o Santos do Odair dava para ter apertado. Não do Odair, tá? Não tô falando nem de Odair, assim, mas é a questão do Santos mesmo, que passa por uma crise financeira há muito tempo. Então atravessa um momento difícil da sua história. Então é um time que a gente projetava até no início do ano disputar nas zonas mais perigosas do campeonato, né? E não é o que está acontecendo. Mas, mesmo assim, é um time que tem nomes que a gente às vezes desconhece no cenário nacional, né? Alguns destaques aí de Campeonato Paulista e de campeonatos de interior de outros estados. Tem o Gabriel Inocêncio, o Bruno Mezenga, que foram destaques do Água Santa, né? Aquele bom time do Água Santa, do Thiago Carpini, que está no Juventude agora. Aliás, fazendo parênteses, né? Fazendo um ótimo campeonato brasileiro. 4 jogos, 4 vitórias lá no time de Caxias do Sul, mas fechado esse parênteses. Então é um time que não tem tanto dinheiro para contratar grandes jogadores. Tem ali o Soteldo, tem alguns jogadores da base, tem o Marcos Leonardo que está no Mundial Sub-20, mas que, ou seja, não estava jogando ontem, sábado, perdão. Então essas questões que a gente precisa rever, e que acredito que a comissão técnica teria que rever, e a direção se abraçou nessa comissão técnica, uma comissão técnica com um time acovardado. Pensando até naquilo que o Alessandro Barcelos prometeu e que a gente já vem falando há bastante tempo, daquilo que o Alessandro Barcelos prometeu quando se elegeu, de formar um time propositivo, um time formado quase que a metade dele por jogadores da base, não está acontecendo. A gente vê alguns jogadores da base engatinhando, e contra o Santos essa base praticamente não foi utilizada, alguns jogadores ali no banco, então, cara, é complicado da gente pensar. O Elar entrou no jogo contra o Santos, enfim. É complicado da gente pensar
numa reformulação em meio de temporada, com uma direção que se abraçou em um técnico completamente antagônico ao seu projeto, ao projeto que o Alessandro Barcelos colocava como uma bandeira de campanha, né? E outras coisas assim que incomodam a gente, cara, lançar bastidores de empate, né? Então ficou como se fosse realmente uma Copa do Mundo para o Inter, em que o Inter com um empate ganharia um título. Pareceu isso. Fizeram bastidores de empate. Cara, não se faz isso, tá? Não se faz isso. Na minha opinião, não precisa... o Inter normalmente lança, e a maioria dos clubes fazem isso, lança bastidores quando os times vencem. Isso é normal, né? Isso até é recomendado. Para a gente conhecer a questão dos vestiários e tal. Na derrota não é bom, eu vi algumas pessoas questionando há algum tempo que deveria lançar bastidores de empate e derrota. Eu não concordo, eu acho que é mais para a vitória mesmo. Esse é um conteúdo esperado pelo torcedor muito na parte da vitória, e na parte da derrota vai só fomentar a torcida adversária, os rivais e tal. Não precisa de bastidores de derrota. De empate, o empate, cara, isso denota a covardia que esse time incorporou, né, com essa comissão técnica, com esses jogadores, que não é culpa dos jogadores, mas enfim, a comissão técnica, como atitude, uma questão de covardia mesmo do próprio time. Parece que está no DNA desse time e dessa comissão técnica. E é difícil, a gente não vê perspectiva de mudança. E a gente tem uma Libertadores para disputar nessa quarta-feira. Temos mais 2 rodadas, provavelmente vamos classificar, e se não classificar, vamos disputar uma Sul-Americana, ou seja, temos um calendário de jogos internacionais aí pelo nosso continente da América do Sul, no nosso horizonte, inevitavelmente, mesmo sendo o 3º lugar, vamos para a Sul-Americana. Então, e a gente, com um time que completamente acovardado em várias questões. Isso é uma preocupação muito forte, tá? Muito forte minha mesmo. Então, é isso, gurizada, falando desse jogo complicado aí na Vila Belmiro. É sempre difícil jogar lá e é sempre difícil tirar pontos do Santos lá, como sempre foi, independente da fase do Santos. É um ponto muito importante, mas fica esse questionamento ao comportamento do time. É uma questão física, é uma questão comportamental, é uma questão da mentalidade. Será que um time pode ser tão ruim fisicamente a ponto de decair tanto nos segundos tempos? Ou também entra a questão comportamental de se satisfazer pelo empate fora de casa? E fica aí o nosso questionamento, tá certo? Te inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha os nossos conteúdos, vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, @BlamosGrenal. O Pix do canal fica na descrição do vídeo sempre. A gente precisa dessa ajuda de vocês para contribuir aí com o nosso desenvolvimento do nosso canal, comprar equipamentos, aquela coisa que a gente já vem falando nos outros vídeos, tá certo? Até a próxima!